Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ingrid Gomes, eu sou reikiana, terapeuta floral, taróloga e artesã. Hoje a gente vai conversar sobre o tarô. O que é o tarô? Adivinhação? É uma maneira de ler o seu destino, imutável, impossível de mudar através de cartas, através do baralho. É uma maneira de fazer perguntas sobre assuntos polêmicos, tabu. O que é esse tarô? Então, assiste até o final que eu vou te trazer uma explicação, te contar um pouquinho de como foi e como está sendo a minha trajetória com essa ferramenta que me surpreendeu em vários níveis. Assim como muitas pessoas, no início da minha jornada, eu tinha algumas dúvidas sobre o que era o tarô, sobre qual era o uso do tarô. Eu sempre soube que muitas pessoas utilizavam como uma maneira de ver o futuro, de fazer perguntas, mas eu me surpreendi muito com o que eu descobri. Em primeiro lugar, é importante que a gente converse sobre o que é o futuro. O futuro, assim como tudo nesse universo, tudo no mundo, é mutável, é fluido. Nada, se você começar a pensar sobre esse universo, sobre a maneira como a fonte primordial criou esse mundo, foi sempre baseado em mudança, em ciclos. Nada se mantém o mesmo. A gente pode ter, por exemplo, tomar como exemplo a natureza. As estações do ano estão sempre mudando. Nós também, nós crescemos, amadurecemos, passamos por vários estágios da vida. Então, tudo está sempre mudando nesse universo. O dia não se mantém dia sempre. A noite também não se mantém a noite para sempre. Então, todos existem ciclos e eles sempre estão mudando. Tudo está sempre mudando. Nós estamos sempre evoluindo. E dessa mesma maneira, o futuro não é certo. Então, ele depende muito do nosso livre-arbítrio, obviamente de outros fatores também, mas depende muito das nossas ações, as nossas atitudes e do nosso padrão energético. Então, esse é o primeiro pilar do tarô. A leitura é baseada na sua energia no dia e no momento da tiragem das cartas. E eu não sei para você, mas para mim isso traz um senso muito maior de conforto, porque para mim pessoalmente, seria um pouco desconfortável se o meu destino pudesse ser lido por outra pessoa e aquela pessoa me dissesse isso e não houvesse mais nada que eu pudesse fazer para mudar aquilo. O tarô, ele não é feito para te trazer desconforto, para te trazer medo. Ele não é feito para isso. Eu lembro quando eu era muito nova, eu ouvi de algumas pessoas que já tinham feito algumas tiragens com alguns profissionais, e eu lembro de ouvir dessas pessoas com um medo, um desconforto sobre o que elas escutaram na tiragem delas. Então, na minha jornada eu aprendi que o tarô, ele é feito para ser uma ferramenta de conselho, de direcionamento para o seu bem maior, alinhado com a luz e com o amor. Então, seria muito estranho se a tiragem que você recebe, o resultado que você recebe, ao invés de te trazer conforto e te trazer clareza, te traz medo. Seria estranho, no mínimo. Então, esse é um dos conselhos também que eu, baseado na minha experiência, eu gosto de compartilhar com as pessoas, que se você faz uma tiragem e aquilo te causa medo, ou você tem uma sensação de polêmica, ou de, enfim, tem alguma coisa estranha ali que a sua intuição parece que, sabe, parece que ali tem alguma coisa esquisita, escuta a sua intuição, porque muitas vezes a verdade pode ser desconfortável de ouvir, e é isso que o tarot traz. Ele traz a verdade, aquela verdade de dentro de você, o que está acontecendo ali dentro de você, que você muitas vezes não quer perceber, né? Porque
é dolorido às vezes e é desconfortável você olhar para dentro de você, para camadas cada vez mais profundas e entender que você está por trás de certos padrões e obstáculos que estão acontecendo na sua vida. Então, a tiragem ela pode ser um pouquinho desconfortável nesse sentido, mas sempre vai haver uma sensação de clareza maior, sensação de que você tem mais entendimento sobre você, sobre o seu caminho e o seu futuro, uma vez que você finaliza a sua tiragem, uma vez que você recebe o resultado. O tarô, ele não tira o seu poder, ele não tira o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha e o seu poder de decisão. E fuja, vire as costas, caso o serviço que esteja sendo te apresentado carregue consigo esse tipo de característica. Baseado nisso, a gente pode entender que o que sai nas cartas, o que sai na sua tiragem, o resultado é baseado, como eu falei, na sua energia, no seu campo energético, na sua vibração, no dia e no momento da tiragem, da leitura. Isso significa que se o resultado não está favorável, seja qual for a pergunta que você fez, caso haja alguma mudança aí na sua energia, no seu campo, pode ser que o resultado mude também, tá? E por conta disso, é interessante que depois que você faz uma tiragem, você tem um certo resultado, é interessante que você espere um pouquinho, trabalhe um pouquinho a paciência antes de você fazer uma nova tiragem. Além disso, a tiragem também engloba o porquê ou o que tem por trás, qual é o contexto por trás da sua pergunta. Eu trabalho com 2 métodos de tiragem. Tem o primeiro que se chama o jogo das 7 cartas ou a tiragem completa, geral. Eu uso esses três nomes para o mesmo tipo de tiragem. Esse é um jogo muito interessante, então, como o próprio nome diz, é o jogo das 7 cartas. Eu vou colocar aqui o visual para vocês verem como que é. Então, tem a primeira carta que representa você, o consulente, né? E todas as outras 6 cartas vão representar áreas diferentes da sua vida que estão relacionadas a você. Então, dentro desse jogo, você pode escolher o tópico que você quiser, mas é um jogo mais aberto. Então, você pode escolher entender um pouco mais sobre o seu profissional, o seu financeiro, carreira, saúde, família, relacionamentos, área amorosa. Então, a gente dá uma geral ali na sua vida, naquela área da sua escolha. O segundo método de tiragem que eu faço é através das perguntas específicas. Então, são perguntas objetivas, cuja resposta precisa ser sim ou não, formuladas de uma maneira que a resposta seja sim ou não.